com vocês no Lar de Francisco. Um pouquinho o papel diferente aqui na frente, que a gente costuma ficar. Realmente é um grande desafio, mas por uma causa muito nobre. Na verdade, nós estamos iniciando hoje uma nova jornada aqui no Lar, onde nós vamos trazer palestras sempre com a temática saúde e espiritualidade. Esse processo ele surgiu de um pedido, como a Christian disse, de nossos amigos médicos espirituais aqui da casa, né? Vamos dizer assim, que a gente possa se fazer entendido. Eles nos solicitaram que trouxéssemos esse tema, e realmente com um motivo muito bacana, um motivo muito nobre, que seria trazer para vocês um pouco da parte científica da casa, trazer um pouco da nossa experiência com o tratamento médico espiritual aqui realizado. E, um pouquinho pretensiosamente falando, quem sabe essa jornada também não sirva para espiritualizar um pouquinho mais os profissionais de saúde da nossa região. Lembrando que espiritualizar não significa fé e muito menos de religião. Espiritualizar, que a gente quer dizer, no sentido de um autoconhecimento, no sentido de transcendência, de sairmos um pouco do jugo da matéria e entrarmos um pouquinho na vida nesse sentido mais amplo. Nós temos um exemplo que ilustra muito isso, que são as ligas acadêmicas hoje das AMEs, que são implantadas nas faculdades de medicina pelo Brasil afora. Essas ligas, elas são inauguradas pela AME. Para quem não sabe, é as Associações Médicas Espíritas do Brasil. Porém, quem as dirigem são alunos de medicina, católicos, evangélicos, protestantes, ou seja, sem rótulo nenhum religioso. E, no entanto, eles estão levando a espiritualidade para dentro das universidades de medicina. Muito bem. Então, nós vamos inaugurar essa jornada hoje com muito carinho, trazendo um tema para vocês: saúde, interface e doença. Nós vamos falar um pouquinho essa noite de alguns conceitos. Portanto, antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer um breve comentário com vocês sobre conceitos. E eu busquei essa fonte numa fala que eu acho muito interessante, que é de Pietro Baldi. Para quem não conhece, Pietro Baldi ele foi um grande filósofo, um grande espírita italiano, grande pensador, viveu parte da sua vida na Itália, parte aqui no Brasil, e ele nos deixou um legado de obras fantásticas. Para quem gosta de ciência espírita, fica aqui a dica da leitura, grande síntese. E Pietro Baldi nos diz o seguinte: cada século, cada povo segue um conceito de acordo com o desenvolvimento que obedece às leis que estáis submetido. Assim desce a ideia, e quando se fixa na matéria, já esgotou o seu ciclo. Já aproveitaste todo o seu suco, e a jogais fora para absorverdes em vossa alma individual e coletiva um novo sopro de conhecimento. Então eu queria pontuar aqui 3 situações para vocês bem rápido. Primeiro, Pietro Baldi ele traz aquilo que ele convencionou chamar de Noah. Noah seria uma possibilidade onde muitas das ideias descobertas que chegam na ciência, na tecnologia, nas artes, inclusive até na filosofia, ideias que mudaram o rumo da humanidade, que impactaram a humanidade, elas nasceriam ao nosso redor, numa frequência vibracional um pouquinho diferente. E quando estivéssemos na hora certa, no momento certo, programadamente, elas chegariam a nós, por alguma necessidade ou por algum benefício para a humanidade. Nós temos, nesse conceito de Noah, explica grande parte de um dos grandes pilares da doutrina dos Espíritos, que é a unicidade das informações. Como que uma informação chega aqui no Lar de Francisco e quase simultaneamente chega lá no Rio, no Lar de Frei Luís, numa casa espírita em outro estado e assim sucessivamente. Nós temos atualmente 2 possíveis exemplos de Noah. Um seria que nós estamos prestes a viver um novo momento renascentista, onde muitos espíritos relacionados com as artes estariam reencarnando no planeta,
principalmente no Oriente. E realmente nós temos visto aí vídeos de crianças que estão fazendo miséria com instrumentos, com a voz. E outro possível exemplo de Noah, que realmente tem se ventilado aí aos 4 cantos da Terra, é sobre a África. Parece que a África é o chakra básico do nosso planeta, por onde entra e sai toda a força telúrica da Terra, de troca de energia com o cosmos. Vamos ficar atentos. De repente pode ser 2 exemplos aí fresquinhos de Noah. O segundo ponto, nós sabemos que nós estamos num processo de evolução. Portanto, será que os conceitos também não estão? Será que nós devemos ter conceitos de uma forma engessada, de uma forma cristalizada? Ou devemos estar abertos ao novo, sempre passando pelo crivo da nossa razão, lógico, mas abertos, no sentido de ampliar os nossos conceitos, no sentido de amadurecer os nossos conceitos? Deixo essa pergunta para vocês. E o terceiro, que para mim é o mais importante. Eu não vim aqui essa noite trazer conceitos. Para isso basta livros, basta a internet, o fazem com muito mais destreza do que a gente. Eu vim aqui trazer reflexões. Eu vim aqui trazer a nossa experiência com o tratamento médico espiritual realizado aqui no lar. Vim trazer indagações. Portanto, eu gostaria que cada um de vocês analisassem a palestra dessa noite e, se ela fizer algum verdadeiro sentido para vocês, que vocês as levem no íntimo. E sem a pretensão que isso acontecerá com todos. E que bom que não acontecerá, porque são as diferenças e os diferentes que nos impulsionam, que nos fazem caminhar. Eu não conduzo a minha vida particularmente, gente, com ideias pré-concebidas religiosas. Portanto, eu não poderia estar aqui hoje em público agindo de forma diferente com vocês. Eu queria deixar isso muito claro e queria convidar a todos, não só para essa noite, mas toda essa jornada médico-científica, que possamos conduzi-la dessa forma. Críticas, dúvidas, perguntas e, é lógico, conclusões individuais despretensiosas. Muito bem. Então vamos ao tema dessa noite. Eu busquei esse conceito, e para mim realmente menos importante, de saúde, na OMS, que acho que é um conceito que deve ser conhecido de muitos de vocês. A OMS ela nos diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e não somente afecções, ausência de afecções e de enfermidades. Então aqui nós trazemos o primeiro paradoxo dessa noite. Quantos de nós achamos que saúde é ausência de doença? Será que, se nós tivermos com o nosso corpo em dia, mas o mental não tiver, nós vamos conseguir sustentar essa saúde? Será que, se a gente tiver com o nosso biológico em dia, mas o social não tiver, nós vamos continuar com essa tão desejada harmonia? E nós tivemos, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, um conceito ampliado, que foi ratificado na Constituição Federal de 1988, onde houve uma proposta de ampliar esse conceito, introduzindo o aspecto ecológico e espiritual do ser. Então nós passaríamos a ter 5 dimensões de saúde, gente. Biológica, mental, social, ecológica e espiritual, e não ausência de doença. Esse conceito ele não está em vigor, mas está em vias de ser considerado. Então nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, de cada dimensão de saúde. A primeira seria o biológico. Nós sabemos que o corpo é o primeiro presente que nós recebemos ao reencarnarmos. Sabemos da necessidade do corpo para fazer essa experiência na matéria mais adensada. Portanto, nós devemos cuidar muito do corpo, com tudo aquilo que é da nossa responsabilidade e, é lógico, usando os recursos extraordinários que a medicina traz hoje. A segunda dimensão, gente, é o psicológico. Eu não sei se eu tenho impressão, mas parece que coletivamente já existe um movimento mais consciente. A gente tem observado muitas pessoas hoje buscando a saúde mental, buscando profissionais que trabalham na área,
A Hernance Duafux, ela nos fala desse momento, nas suas obras psicografadas pelo Vanderlei Oliveira, onde ela cita, eu acho muito interessante essa terminologia dela, que ela diz que é um parto psicológico. Por que parto? Porque muitos começam a ter ideia daquilo que gostariam de ser, mas ainda não conseguem. E isso causa um pouquinho, para alguns, de baixa autoestima, de depressão. E, no entanto, ela diz que é um momento assim, incrível, porque nós já acordamos, nós já saímos da inércia, nós já estamos proativos, já estamos buscando essa saúde mental. E esse momento é um momento de alegria, e não de depressão. Pegando esse gancho aí do inconsciente coletivo, eu queria fazer uma outra observação com vocês de como isso interfere na nossa saúde. Jung descreveu o inconsciente coletivo como a soma de toda a frequência vibracional, fluídica, magnética que compõe o mosaico Terra. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós principalmente agimos, forma esse inconsciente coletivo. Que na verdade é um assunto muito antigo. Esse assunto ele foi dito por Hermes Trismegisto no Antigo Egito, ele passou pela escola de Pitágoras, ele passou por várias outras, Platão, mas a gente tem esse conceito mais recente, muito abordado por Jung. E é como se fosse a aura do nosso planeta. Podemos imaginar como é que está essa aura. Vamos pegar hoje o Líbano, a Síria, vamos imaginar como é que está esse inconsciente coletivo, muito doente. E hoje existem relatos que muitos de nós, ao dormirmos, ao nos afrouxarmos do nosso corpo físico e termos contato com o plano espiritual, pelo padrão mental que muitos hoje estão botando a cabeça no travesseiro, se conectariam automaticamente com esse inconsciente coletivo. Isso estaria causando problemas cardíacos, arritmias, pressão alta, dor de cabeça, enxaquecas, tonteiras, compulsão por comer doce. Vocês imaginam quanto que isso interfere na nossa saúde. Mas nós temos relatos também que hoje existem pronto-socorros, postos de saúde no plano espiritual, que estão recolhendo essas pessoas desdobradas para que elas não caiam nessa limalha, igual imã, e sejam atraídas por esse inconsciente coletivo e ficam ali retidas a noite inteira, passando por tratamentos, por passes magnéticos, banhos de limpeza, e de manhã voltam ao corpo físico. Nós temos relatos hoje de equipes que trabalham no plano espiritual só para fazer essa limpeza, essa higiene da Terra, que utilizam muito a energia solar para isso, para que a vida no planeta ainda possa ser sustentável. Isso é muito sério, gente, porque cada um de nós compõe esse mosaico do inconsciente coletivo. Como eu falei, repito, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós sentimos, compõe esse inconsciente. Então é como se nós formássemos esse inconsciente, essa aura do planeta, e ela automaticamente volta para nós mesmos. Nós estamos gravitando dentro dessa própria aura. A terceira dimensão é o social. Essa parte eu acho que ainda está muito tímida. Eu tiro por mim mesmo. Eu trabalho há 15 anos numa instituição pública federal e hoje, se vocês me perguntarem o nome do assistente social, eu não sei. E eu vejo profissionais, colegas aí da saúde, que às vezes trabalham muitos anos em unidades hospitalares e não sabem o nome do assistente social. E, no entanto, como que as doenças gravitam muitas vezes, a causa das doenças no social. O social seria as nossas inter-relações, como é que nós nos relacionamos com o nosso círculo de abrangência, ou seja, família, trabalho, social, aqui no lar. É impressionante, gente, como que eu recebo no meu consultório crianças que estão doentes porque a família está doente. As crianças chegam no consultório com amidalite, com otite, com doenças físicas, porque estão vivendo dentro de um contexto que a família parece uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Isso é muito falado no tratamento segunda-feira.
Nós recebemos muitas crianças aqui na casa, e esse comentário ele é feito com muita frequência. Como que as crianças estão doentes porque a família está doente? Nós tivemos agora o exemplo da casa ontem, aí fresquinho, da Fundação Rego Barros. O Holocausto brasileiro ele nos foi colocado na década de 40, 50, como esses pacientes psiquiátricos que eram institucionalizados. Eles eram colocados, como sabemos, nessas casas para esperarem a morte, para esperarem o desencarne. E isso está presente até hoje. Não questionando o motivo de estarem institucionalizados, porque a gente sabe que são os mais diversos. Mas a gente pode imaginar quantos que estão ali e que têm a consciência que foram abandonados pela sociedade, que foram relegados pela família. Quanto que isso interfere na saúde. E vamos lembrar um pouquinho dessas inter-relações que nós estamos falando aqui de encarnadas, né? Mas nós sabemos que se nós somos hoje cerca de 7 bilhões que compõem os encarnados do planeta, se somarmos os desencarnados, hoje chega a próximo de 25 bilhões no planeta Terra. Então essas inter-relações, elas também, logicamente, que estão presentes com as nossas companhias espirituais. E como que isso interfere na nossa saúde. A quarta dimensão seria o ecológico. O ecológico é aquilo que os indianos chamam de Maya. Maya é a nossa relação, segundo os indianos, com o nosso planeta. Como é que estamos nos relacionando com o planeta? E aí é lógico, gente, que se tivermos com a nossa saúde em dia, mas tiver, por exemplo, um esgoto do lado da nossa casa, a gente vai acabar ficando doente. Se nós frequentarmos um lugar que o clima está muito diferente, está muito seco, está muito úmido, a gente começa a desenvolver muitas doenças respiratórias. Então nós temos que ter um cuidado imenso na nossa relação com o ambiente, com o ecológico, se quisermos realmente adentrar essas dimensões aí de saúde. E a quinta seria o espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Cuidados com a alma. Emmanuel nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós vamos poder ver isso um pouquinho mais lá na frente. Quando chegarmos a essa dimensão de saúde, estarmos com o nosso espírito curado, eu acho que o resto, gente, é só consequência. E aí eu queria fazer uma enquete com vocês aqui rapidinho. Eu gostaria de saber de vocês quem acha esse conceito um conceito bom, sabe? Um conceito legal, esse conceito do OMS ampliado de saúde, com essas 5 dimensões aí de saúde. Quem acha que esse conceito é um conceito bacana, que abrange bem o que seria saúde? Gente, levanta a mão, fazendo um favor. Joia. E quem acha que esse conceito é um conceito utópico, que é impossível de atingirmos no momento? Gente, levante a mão, por favor. Esse artigo da Revista de Saúde Pública, ele é muito interessante, mas não dá para lermos na íntegra por causa do nosso tempo. Para quem quiser, eu tenho o endereço da página da internet. Ele diz que esse conceito de saúde, gente, é utópico. Ele diz que esse conceito ele não é realista, porque não seríamos capazes de abranger a saúde nessas 5 dimensões. E aí eu trouxe a opinião do professor Matteo Tubino a respeito desse conceito do OMS. O professor Matteo Tubino, gente, é uma das maiores autoridades no assunto ectoplasma que nós temos hoje no Brasil, que provavelmente será o segundo assunto da nosso próximo encontro nessa jornada médico-científica. O professor Matteo Tubino, ele diz que essa suposta harmonia perfeita não é possível no nosso atual estágio evolutivo. Isto, contudo, não impede que vivamos no plano da matéria, vencendo as dificuldades inerentes à nossa evolução. Assim, a doença pode também ser vista como um instrumento de alavancamento da nossa evolução. Gente, eu concordo com o professor Matteo Tubino. Respeitando a opinião de cada um, eu acho que esse conceito é utópico. Eu vejo como uma meta, como um alvo a ser atingido.
mas ao mesmo tempo um pouquinho fora da nossa realidade. Quem é aqui que se considera curado nessas 5 dimensões de saúde que nós falamos, gente? Biológico, psicológico, social, ecológico e principalmente espiritual. E aí eu trouxe o conceito de saúde budista. O budismo nos diz que saúde é o estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Eu adoro isso aqui, gente. Adoro esse conceito. Eu acho que esse conceito é muito pé no chão. Esse conceito, eu tenho ele com muito carinho. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava num dia muito cheio de consultório e o carro da minha esposa quebrou. Ela está presente, ela vai lembrar desse episódio. E eu tive, na hora do almoço, que pegar meus filhos na escola, levar comida para casa, fazer um monte de compromissos financeiros e voltar para atender 20 crianças no consultório, isso em 40 minutos. Então eu entrei dentro do carro muito agitado. E aí fiz aquela respiração consciente, trouxe o meu eu para si e falei, eu só tenho 2 alternativas. Ou eu faço isso tudo mal, ou eu faço tudo isso bem. E resolvi fazer uma boa, buscando esse conceito de harmonia, razoável harmonia dentro da minha realidade, que era aquela naquele momento. E consegui fazer tudo tranquilo. No final do dia eu estava muito bem. Vou ser sincero com vocês, não é hipocrisia, não é demagogia. Muitas vezes eu chuto o pau da barraca. Eu posso falar para vocês que 50% das vezes hoje eu chuto o pau da barraca e 50% eu consigo estar com essa harmonia dentro da minha realidade. Mas já é muito bom, gente, quando a gente sente que nós estamos começando a ter esse controle sobre si mesmo, como a gente está conseguindo colocar uma visão positiva dentro da realidade, mesmo que ela não seja muito boa, isso nos traz um encorajamento tremendo, gente. É como se fosse um convite. A gente começa a fazer como que isso faz sentido para a gente. E Dalai Lama diz muito isso, que os fatos não importam. O que importa é o significado que nós damos aos fatos. Ou seja, o mundo lá fora pode estar desabando, mas se o nosso mundo íntimo estiver resguardado, a gente vai conseguir essa razoável harmonia dentro da nossa realidade. E assim como nós conceituamos saúde, vamos falar um pouquinho agora de conceito de doença. O conceito vem do latim dolentia, padecimento, perda da homeostase de um organismo vivo, causado por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo. Esse conceito é um conceito, como vocês podem observar, que abrange doença do corpo, doença física, homeostase e equilíbrio. Então, quando perdemos esse equilíbrio, nós vamos adoecer. E aqui eu busquei um conceito de doença espírita, que eu poderia ter buscado essa fonte de diversas formas, mas eu resolvi trazer essa estrofe do hino de Dr. Bezerra de Menezes, porque é um hino do conhecimento de muitos de nós. Ele nos diz que o sofrer, ou a dor, a gente poderia colocar aqui a dor, é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição. Gente, para quem está começando no movimento espírita, para quem não tem muito contato ainda com o espiritismo, e se deparar com um conceito desse, parece algo muito estranho. Parece que a gente está fazendo apologia à dor, um sadomasoquismo, uma autoflagelação. Um médico dizer que a dor é um bem divinal, um médico que estudou, que se preparou para cuidar da dor, para eliminar a dor dos pacientes, e dizer que é um sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, que é um cadinho imortal da perfeição. Isso parece, gente, que tem algo errado aí. Portanto, eu vou fazer um convite a vocês. Vamos deixar esse conceito um pouquinho de lado e nós vamos voltar a ele lá na frente. Muito bem. Nós falamos de conceito de saúde pela OMS, falamos
dos prós, dos contras desse conceito, trouxemos o conceito budista, falamos um pouquinho sobre a saúde e doença também do ponto de vista espiritual. E agora eu gostaria de trazer para vocês essa dinâmica de saúde e doença do ponto de vista espiritual. Esse assunto é muito amplo, então é difícil a gente trazer ele por um tempo tão curto. Eu busquei essa fonte no livro A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Vamos ler juntos. Muitas doenças que acometem o ser humano teriam sua origem no perispírito. Seriam resultado de condutas equivocadas, conscientemente praticadas em vidas pregressas, e que de algum modo acabam por provocar desarranjos na delicada trama fluídica, perispiritual, alcançando por meio deste o corpo físico. Neste raciocínio, o genoma humano, o conjunto que compõe o nosso organismo, capitaneia essas notas desarmônicas incrustadas no perispírito, extravasando ao nosso soma, ou seja, ao nosso corpo, sob a forma de doenças genéticas e adquiridas. Essas enfermidades são determinadas pela produção de proteínas defeituosas, geradas por genes anômalos. Então, vamos colocar esse raciocínio do Dr. Paulo César em tópicos para que a gente possa entender ele melhor. Nós teríamos a lei de ação e reação, que é uma lei, gente, física, não é uma lei religiosa. Se nós tivermos um pêndulo aqui na nossa frente, empurrar ele vai voltar com a mesma força que nós empurramos. Isso é ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos impregna o nosso corpo físico, vibracionalmente falando, mas não fica só no corpo. Essas impregnações chegam também no nosso perispírito. E quando desencarnamos, nós levamos essas impregnações com a gente, e ao reencarnarmos, trazemos de volta no nosso DNA. E é dentro desse conceito que o Dr. Paulo César fala, que essas vibrações anômalas, elas também produzem proteínas anômalas, que gerariam doenças congênitas ou adquiridas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que foi tabagista a vida toda, que fumou a vida toda, ela impregna o seu pulmão fisicamente, ela pode desencarnar com uma doença pulmonar grave, e essa impregnação ela chega no perispírito. Quando desencarna, leva, e ao reencarnar, traz de volta. E aí, muitas vezes, é aquela criança com 30 dias de vida que está com uma asma grave internada no hospital. E aqui eu trouxe um exemplo de um caso meu no consultório, para poder ilustrar um pouquinho mais isso com vocês. Vamos chamar essa paciente de Jota, para poder preservar a sua integridade, o seu anonimato. Na época, ela tinha 7 anos, hoje já está uma mulher. Ela apresentou o diagnóstico, gente, de síndrome de Vater. Para vocês terem uma ideia, a síndrome de Vater é uma associação não aleatória de defeitos congênitos que cursam com a normalidade da coluna vertebral cardiovascular, atresia de esôfago, anormalidades renais e defeitos dos membros. Essa paciente ela foi me encaminhada para um grande colega aqui da região pediátrica, porque eu faço nefrologia pediátrica. Para vocês terem uma ideia da parte renal, gente, essa menina nasceu sem a uretra, sem a vagina e sem a bexiga. Ela urinava por 2 buraquinhos aqui no abdômen, derivações do rim para a pele. Ela usava uma cinta de absorvente e usava fralda no abdômen inteiro para poder conter a urina dela. Um caso até um pouquinho parecido com o Gabriel, que é acompanhado aqui, assistido aqui na casa. Essa menina teve hipertensão, ela perdeu um rim e ela passou por um transplante que nós chamamos de transplante invitivo, que é aquele transplante que se faz sem precisar fazer hemodiálise previamente. E onde o resultado desses transplantes são maravilhosos. Eu não tenho mais contato com ela porque ela já está uma moça e aí passa por aquela fase de transição que sai do nefrologista pediátrico e vai para o adulto, e eu perdi muito contato com ela. Mas até onde eu sei, ela está muito bem. E um belo dia, esses pacientes a gente acaba estabelecendo quase que um casamento com a família. Estão sempre com a gente, estão no consultório, natural que assim seja, e a gente acaba criando uma intimidade com a família. Então, um belo dia eu perguntei para esses pais:
Eu falei para ele, principalmente para o pai dela, eu perguntei para ele como que ele achava, como que ele via dentro do contexto de família deles e do contexto religioso deles, eles eram evangélicos, essa malformação da filha deles ter nascido toda mal formada. Ele falou: doutor, isso é uma obra do acaso, é uma estatística da natureza. Assim como nascem 10 mil crianças saudáveis, vai nascer uma com síndrome de Vater. Eu acho, gente, que essa hipótese é possível. Eu acho que a gente tem que respeitar essa hipótese. O que eu não consigo é trazer esse tipo de explicação para dentro de qualquer religião onde nós acreditamos no Deus justo. Eu não consigo imaginar, gente, justiça divina em permitir que 10 mil crianças nasçam perfeitas e a filha de um de vocês nasça mal formada. Respeitando a opinião de cada um. Mas se eu não tiver embasado, gente, nessa dinâmica que nós acabamos de falar de saúde e doença, eu não consigo ver lógica numa situação dessa. Se eu não estiver embasado na reencarnação, para mim não dá. Vamos supor que essa criança tenha sido uma suicida, que ela tenha se jogado na linha de um trem. Ela impregnou, como nós falamos, nessa dinâmica saúde e doença, ela impregnou todo o seu corpo físico, isso chegou no seu perispírito e ela reencarnou dessa forma. E aí, muitos que também estão começando a ter esse tipo de contato com a doutrina espírita acham que isso é punição. Ela cometeu o suicídio e ela está assim por conta de um ato tenebroso que foi o suicídio. E, no entanto, gente, é um tratamento. Assim como a gente vai ali no hospital se tratar, por exemplo, a gente está com uma pneumonia e a gente passa uma semana no hospital tratando aquela pneumonia, é a mesma coisa. Nós sabemos que esses espíritos que estão muito perispírito, muito deformado, quando eles têm contato com o útero materno, quando eles têm contato com o amor materno, isso vai remodelando o perispírito. Quando eles têm contato com a matéria mais densa, ao reencarnarem, isso também vai modelando o perispírito. E nós temos que nos acostumar um pouquinho, começarmos a nos acostumar, que nós somos seres tridimensionais. Então, a noção de tempo e espaço que nós temos é linear. Ela é diferente de quem está na terceira, na quarta, na quinta dimensão, que é onde começa a vida espiritual. Portanto, para a gente, às vezes, falar uma vida de 70 anos, para quem está na quarta, na quinta dimensão, que a noção de tempo e espaço é em espiral, não é mais linear, parece que são 7 dias. Então, vir aqui e passar uma vida com esse tipo de síndrome, ajeitando o perispírito, remodelando o perispírito, reconstituindo o perispírito, daqui a pouco reencarnar em condições melhores, seria um simples tratamento para essa criança. E aí vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Depois de tudo que nós falamos, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a genética é uma ditadura. Tipo, meu pai teve câncer, então eu vou ter também. Essa ditadura está muito presente ainda no pensamento de muitos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz o seguinte: o homem pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma. Nós temos hoje um ramo da genética, gente, que está se encausando na ciência, que é a epigenética. Para quem não conhece, a epigenética é o estudo da genética que relaciona o gene com o meio no qual vivemos. Através da nossa interação com o meio, nós poderíamos ligar ou desligar os genes. Existe um livro muito bacana que fala a esse respeito, que é o livro do professor Kazuo Murakami, O Código Divino da Vida. Esse livro ele surgiu de encontro que o professor Kazuo teve com o Dalai Lama. O professor Kazuo Murakami ele descobriu e decodificou a renina. Ele revolucionou o tratamento da hipertensão. E ele fala de epigenética de uma forma muito bacana no seu livro. Então vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Chico Xavier. Chico Xavier dizia que o câncer, até 40 anos, ele normalmente é uma situação de vidas passadas, um expurgo de vidas passadas. E de 40 anos para frente, ele é dessa vida.
Então, pegando esse gancho aí da ditadura da genética e pela fala do André Luiz, ele diz que esse câncer, que estaria programado para a gente ter com 40 anos, se nós estivermos nessa vida buscando as 5 dimensões de saúde que nós falamos, esse câncer, que de repente era maligno, ele pode vir benigno. Ou pode vir mais para frente, ou pode não vir. A gente poderia estar esperando uma tempestade e vem um chuvisco. E o contrário também é verdadeiro. Se nós estamos nessa vida, não procurando essas 5 dimensões de saúde, esse câncer pode vir com 30, esse câncer pode vir com uma malignidade maior, né? E aí nós seríamos, pelo conceito espírita de saúde, suicidas involuntários. E aqui eu queria fazer um adendo com vocês das obras de André Luiz. Dr. Charles nos falou do estudo que nós fizemos aqui na casa do Passe, como que as obras de André Luiz hoje estão sendo estudadas no mundo. Lembrando, o livro Evolução em Dois Mundos, ele foi psicografado na década de 40. E nós temos hoje muitas universidades estudando as obras de André Luiz pelo mundo afora. E essa questão do citoplasma, ela é fresquinha aí na ciência, porque atribuía-se o chefão da célula ser o núcleo. Com o fim do projeto Genoma, que muitas perguntas em relação à ciência estavam sendo apostadas aí no projeto Genoma, muitas dúvidas, descobertas das ciências, e, no entanto, o fim do projeto Genoma não descobriu muita coisa. Ou seja, a ciência ela mergulhou na parte menor da célula, mais ínfima da célula, no micrômetro da célula, que é o DNA, e essas perguntas continuaram. Então, hoje a ciência diz que o citoplasma é o xerife da célula. Por quê? Porque ele tem proteínas seletivas e receptoras que controlam tudo que entra e sai da célula. Isso é um assunto muito recente. Então, ficamos atentos. O convite que eu faço a vocês é ficarmos atentos, porque eu acho que muita coisa das obras do André Luiz, nesses próximos lustros, serão trazidas para nós. E aqui, gente, nós vamos voltar a esse conceito de dor para falarmos novamente daquela estrofezinha do hino de Bezerra de Menezes. Vocês conseguem ver a dor como proteção? O que vocês conseguem refletir dessa imagem? Quando a gente bota a mão no fogo, a gente sente dor. Automaticamente a gente tira a mão do fogo. Então a dor ela pode servir para nos proteger? Como nós sabemos, Beethoven ficou surdo. E a surdez de Beethoven, no lugar de inibi-lo em relação à música, impulsionou ele a uma sensibilidade musical que deixou esse legado extraordinário para nós. Então ele fez da dor um impulsionamento. Será que a gente consegue começar a ver a dor com esse impulsionamento? E aqui eu coloquei o exemplo do Lar de Francisco, para não botar a foto da Christian que ia pegar mal. Um belo dia, antes de nós entrarmos no tratamento, segunda-feira, a Christian disse que se não fosse a dor dos seus olhos, da sua doença física, ela não estaria onde ela está hoje. E provavelmente nós não teríamos o Lar de Francisco nas nossas vidas. Então a gente consegue ver a dor como uma corretora de rotas. Então, gente, sobre a ótica espiritual, será que dá para a gente começar a pensar na dor dessa forma? Protetora, impulsionamento, corretora de rotas? Gente, o médico falar isso, repito, é muito estranho. Realmente, não é não cuidarmos da nossa dor. Se está doendo, vamos tratá-la, vamos procurar o médico, vamos utilizar todos os recursos que a ciência tem. A proposta é de irmos além, é de fazermos uma leitura do que essa dor quer nos trazer. É tentar começar a entender a dor nesse sentido que nós estamos falando. 'Então,
E aí a gente volta de novo à estrofe do Dr. Bezerra de Menezes. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição. Será que dá para a gente começar a entender melhor o que Bezerra quer nos dizer, gente? Se alguém aqui achar que dor é dor, que tem que tomar um remédio quando está com dor de cabeça e acabou, tudo bem, não tem problema. Mas a gente começar. Eu acho que o foco da nossa palestra, o epicentro da nossa fala essa noite sobrecai nessa estrofe de Bezerra de Menezes. Se eu pudesse resumir toda a palestra essa noite, eu resumiria a esse slide. A gente começar a ver a dor dessa forma, a sentir o que ela quer nos trazer. E aí tem uma frase que eu carrego muito no meu íntimo, que é de Joseph Kleber, Medicina da Alma, que a dor é para todos, o sofrimento é para quem quer. A dor, para nós que estamos aqui na matéria, ela vai estar sempre presente, seja em que dimensão for, espírito, mental, social, corpo. Não vamos conseguir transitar aqui pela essa experiência na Terra sem dor. Mas se começarmos a ter esse tipo de noção da dor, o sofrimento fica mais ameno, pelo menos mais ameno. E aí vem uma pergunta, gente, que eu me fiz durante muito tempo. Se a dor é a nossa amiga, então nós não vamos tratar mais ninguém? Eu, como médico, me fiz essa pergunta durante muito tempo. Se o Espiritismo traz tudo isso, se a gente está falando que a dor é um sofrer, é um bem divinal, que nos envia, que permite um pouquinho da perfeição para nós, então vamos deixar todo mundo com as suas dores? Não vamos tratar mais ninguém? O livro dos Espíritos nos diz o seguinte: qual de vós sabeis até onde deve ir o sofrimento de alguém? Sabeis discernir quais o que estão no final de pagamento de suas dívidas? Se não sabeis, tudo devereis fazer para curar, aliviar e consolar o seu semelhante. Então, gente, é assim que a gente espera por vocês ali na cabine do passe. Eu me sinto à vontade de falar até em nome de todos os passistas. É assim que nós esperamos por vocês no tratamento, segunda-feira, aqui na casa. A gente vê curas acontecerem aqui na casa? Sim. Curas físicas? Sim. Muitas? Não. Poucas vezes. Por que poucas? Porque eu acho que a dor, no nosso atual momento evolutivo, ainda tem todas essas características que nós acabamos de falar. Alívio, a gente vê muito, gente. Que tipo de alívio? Pacientes que têm doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças que causam dor, que causam sofrimentos, e terem um alívio enorme das suas dores ao se tratarem aqui no lar. Pacientes que vão ser operados e que a cirurgia traz repercussões no pós-operatório, numa estatística grande, e a gente vê essas estatísticas diminuírem e os pacientes terem pós-operatórios melhores. E o consolo está sempre presente. Mas não é consolo, gente, de passar a mão na cabeça. É um consolo consciente. É um consolo que busca a nossa consciência para fazermos a nossa parte que nos cabe em relação à nossa saúde. E aqui eu queria falar um pouquinho com vocês de como está o salão do Lar Francisco de Assis em dia de tratamento espiritual. Nós sabemos que aqui existem falanges de Bezerra de Menezes que têm o prontuário de todas as nossas reencarnações. Difícil a gente imaginar isso, né? Eu, como médico, vibro num dia que eu tiver um prontuário desse nas minhas mãos, gente. Porque eu vou conseguir fazer uma medicina que une razão e emoção. Gente, esses prontuários, eles são analisados aqui no salão, eles são atualizados de acordo com a necessidade de cada um. E através desses prontuários, onde está ali toda a nossa existência, todas as nossas vidas, tudo que fizemos de bom, de ruim, como falamos lá atrás, tudo que a gente traz impregnado no nosso perispírito. Se estamos no processo final kármico ou inicial,
Se a dor tem essas características que nós falamos, de proteção, de impulsionamento, corretora de rota, eles têm tudo isso na mão. Portanto, é assim que nós entramos para fazer o tratamento na sala 2, na sala 1, com esse tipo de revisão dos nossos prontuários. Isso é fantástico, gente. Isso nos dá uma segurança do tratamento extraordinária, porque nós não temos esse tipo de informação, mas cada um que entra ali, entra exatamente dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, o que nós esperamos da casa espírita? O que nós esperamos da terapia espiritual? Depois de tudo que nós falamos até agora, será que nós esperamos milagres? Lei do menor esforço? Rogativa de nos livrarmos das nossas dores e doenças? Será que é assim que muitos procuram a casa espírita? Como disse a Paula semana retrasada, um termo que eu achei fantástico, a cura minuto. Será que procuramos essa cura minuto? E será que isso faz algum sentido? Isso é lógico? É racional? Depois de tudo que a gente falou e caminhou até agora? Gente, o médico não cura ninguém. Cada vez mais eu vejo dessa forma. Nós somos instrumentos. Nós ajudamos os pacientes a se tratarem, a dar um norte para eles, a dar um caminho. A gente pega os pacientes e fala, vem com a gente que a gente vai ajudar. Mas a cura, ela é individual. A cura, ela é intransponível. E a casa espírita, ela está aqui também como essa ferramenta fantástica de auxílio. Ainda mais depois de tudo que nós falamos, nessa equipe de Bezerra de Menezes, como que isso se processa. Mas a cura, ela é individual. Para chegarmos à cura do espírito e chegarmos a essas 5 dimensões de cura que falamos, é uma jornada, de certa forma, solitária. E aqui eu trouxe o conceito, como falamos lá atrás, de Emmanuel. Emmanuel nos diz, quando foi perguntado para ele o que é saúde, que seria a perfeita harmonia da alma. Ou seja, quando curarmos a nossa alma, o resto realmente será consequência. E aqui, gente, eu queria falar um pouquinho de placebo com vocês, mas o nosso tempo está muito curto. Vou passar esses slides mais rápido, e aí, se vocês se interessarem, a gente pode até numa outra oportunidade falar mais de placebo. Porque eu acho que... Eu vou resumir um pouquinho aqui a questão do placebo, mas por conta ainda do nosso tempo mesmo. Para quem, só recordando, gente, placebo é a famosa pílula de farinha. São aqueles pacientes que a gente dá uma pílula de farinha e a gente fala, olha, isso aqui é um tratamento de última geração, isso aqui vai curar vocês, é um tratamento maravilhoso de Harvard, que vocês vão sair daqui curados. E o paciente se cura por indução. Teve uma pesquisa muito interessante, gente, que é essa que eu trouxe para vocês, relacionada às doenças de Parkinson e o placebo, que saiu na Anatomy, na Neuroscience, na revista 28/11/2014. Essa pesquisa pegaram pacientes com Parkinson, que são aqueles pacientes que têm tremor de extremidades, por conta de uma queda de um neurotransmissor, de um hormônio, chamado dopamina, e fizeram essa experiência de placebo com eles. Deram pílulas de farinha para eles e falaram que eles iam ficar curados. Gente, a cura chegou a 40%. Os pacientes pararam de tremer. 40%. E aí fizeram uma judiação com esses pacientes. Falaram a verdade para eles. Olha, vocês estão tomando pílula de farinha. E voltaram a tremer novamente. E o hormônio que eles dosaram diminuiu de novo. Eles tiveram que fazer tratamentos psicológicos para reverter essa situação. E nós temos o contrário do placebo, que também é chamado de nocebo. Nocebo é a mesma coisa, nós estaríamos induzindo o paciente, dando alguma substância inócua, sem composição farmacêutica, e falando que isso vai fazer mal para o paciente. Botei aqui como exemplo, uma pessoa que tem uma reação de estar morrendo após ter sido picada por uma cobra que não é venenosa. Isso seria um exemplo de nocebo.
E aqui eu trouxe o conceito de Emmanuel de célula. Nós trouxemos o conceito de Emmanuel de saúde, onde ele diz que saúde é o completo, a perfeita harmonia da alma. Emmanuel conceitua a célula como animáculos infinitesimais domesticáveis. Animáculos por quê? Porque a célula, cada uma delas, teria vida própria. Infinitesimais porque nós temos mais de 60 trilhões de células. E domesticáveis por quem? Pelo nosso espírito, que no momento está usando o cérebro como veículo de manifestação, de expressão aqui na superfície do planeta. Parece que a mesma lei que rege o macro, rege o micro. Parece que cada célula é como se fosse um planeta gravitando ao redor do Sol, e que o Sol seria nosso espírito. E mais uma vez, pegando como referência o livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz nos diz que a inteligência, influenciando o citoplasma, que no fundo é um elemento intersticial de vinculação das forças psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Gente, isso é conceito de placebo. Eu tive a oportunidade, numa situação um pouquinho atrás, lá em Rio das Ostras, como eu falei aqui na casa, até no estudo que nós fizemos, de assistir uma palestra do Carlos Ubaçaí. O Carlos Ubaçaí foi um professor de física da UF, um grande pesquisador espírita, e que na época dessa palestra começou a surgir esse assunto de André Luiz, do livro Evolução em 2 Mundos, e ele falou pra gente assim, gente, espera um pouquinho, que o livro Evolução em 2 Mundos é para daqui a 50 anos. Sabe, isso também na época me gravou muito, ficou muito. Hoje a ciência está falando isso, gente. Hoje a ciência tem esse discurso. O placebo está sendo altamente estudado pela física quântica. Numa outra oportunidade, a gente volta a falar desse assunto, porque é um assunto muito amplo, mas ao mesmo tempo muito interessante. Eu trouxe essas 2 sugestões de leitura para vocês. Biologia da Crença, do professor Bruce Lipton, é um livro que me marcou demais. É um livro que me impactou muito. Não é espírita, é um livro de ciência, mas que traz tudo aquilo que a gente está falando essa noite. E Molecules of Emotion foi o livro citado pela Paula também na semana retrasada, quando ela falou de neuropeptídeos, quando ela falou um pouquinho de placebo também. São 2 livros extraordinários que eu deixo aqui a dica para vocês. Nós tivemos, na Idade Média, gente, uma separação da saúde. O médico ficou com a saúde do corpo e a religião com a saúde da alma. Como se fosse possível essa separação. E hoje, na nossa idade contemporânea, pela medicina espiritualista, nós estamos fazendo o processo contrário, de unir a saúde do corpo com a saúde da alma. Para vocês terem uma ideia, de 44% das faculdades hoje nos Estados Unidos possuem a cadeira de medicina e espiritualidade. Nós temos a ABEM no Brasil, que é uma Associação Brasileira de Ensino Médio, que possui uma mesa de espiritualidade. Eu poderia dar exemplos aqui para vocês até amanhã de manhã, de como que esse processo de união da saúde do corpo com o espírito está presente hoje. O médico responsável por essa estatística nos Estados Unidos, 44% das faculdades hoje terem a cadeira de medicina e espiritualidade, é o Dr. Harold Koenig. Ele é católico. Como nós sabemos, o espiritismo nos Estados Unidos tem uma expressão muito pequena. Ele levou esse ganho para as universidades. Ele tem um livro que é a Espiritualidade com o Paciente. Tem a edição em português desse livro, que é um livro incrível. E hoje, a gente deve isso a ele. As associações médicas espíritas brasileiras, a AME, ela tem dito que nos Estados Unidos esse processo já está muito teórico, que é o contrário aqui do Brasil. O Brasil é mais prático. Mas como nós sabemos, teorias demoram até virarem práticas. Então nós temos a evolução na medicina pelo paradigma materialista. A medicina mudou muito nesses 20 anos, gente.
Eu tenho 20 anos de formado, vou fazer esse ano. A medicina mudou muito. A medicina está mais preventiva. A medicina está mais eficaz, está mais tecnológica, está mais fácil de se diagnosticar doenças. Mas a gente vive um paradigma. O que seria esse paradigma materialista? Muitos da ciência médica hoje acham que a ciência materialista ela está chegando ao fim e que a gente precisaria caminhar mais. E hoje nós temos a ciência médica pós-materialista, não espírita, como pretensiosamente alguns colocam. Esse paradigma não é deixarmos de lado a ciência médica materialista. Tudo que nós temos hoje, nós devemos a ela. É simplesmente tentar caminhar um pouco mais. Como nós falamos, o projeto Genoma ele chegou ao fim e não trouxe explicação de muita coisa. Então o paradigma é exatamente este. E aí é importante, gente, diferenciarmos uma situação que muitos confundem, de ciência materialista com materialismo e com o materialista. A ciência materialista, ou seja, o materialismo, ele não nega o espírito. Ele simplesmente é dotado de intenção, e para isso tem metodologia, tem instrumentação para pesquisar a matéria, o monismo. A ciência materialista ela não tem obrigação nenhuma com metafísica, mas ela não nega. Quem nega é o materialista. Esse sim acha que tudo no universo é matéria, o monismo. É importante distinguirmos. E aqui eu aproveito um pouquinho essa oportunidade para fazer um alerta para todos nós. Eu tenho visto alguns companheiros do movimento espírita fazendo comentários sobre a ciência muito infantis, querendo pegar ganchos do que a ciência está falando hoje e trazer para dentro do espiritismo com um discurso que a ciência hoje está comprovando aquilo que o espiritismo falava lá atrás. Eu tenho medo desse processo, gente. Eu vejo, com muita sinceridade, se tiver alguém na plateia, nós temos uma plateia, temos tido aqui na casa quase 300 pessoas, então naturalmente deve ter alguém da ciência, de fato aí da ciência, e se deparar com esse tipo de discurso, que se desanimem de estar na casa espírita. E, no entanto, nós sabemos que o espiritismo e a ciência têm tudo para andar de mão dadas. Lembrando a frase de Allan Kardec, se a ciência for à frente do espiritismo, que fique com a ciência. Portanto, eu acho que é um alerta para todos nós e para mim também, termos um pouquinho mais de respeito com a ciência, termos um pouquinho mais de embasamento ao querermos falar de ciência, e não fazer esse discurso querendo trazer assuntos pincelados para dentro do espiritismo. E aqui nós estamos caminhando para o final da nossa palestra. Eu gostaria de terminar trazendo uma fala do Dr. Décio Andoli Júnior, que é presidente da AME do Mato Grosso e vice-presidente da AME Internacional. Ele nos diz que a doença, muitas vezes, é o caminho da saúde. É ela que vai fazer você saudável. A doença nada mais é do que o efeito das leis divinas nos colocando de volta no caminho da verdade, da evolução e da felicidade. Por isso, passei a observar pacientes que morriam curados. Curaram a alma. E o que curou a alma foi a doença. O corpo biológico drena todas as energias desestruturadas que geramos em nossas vidas. E é por isso que muitas vezes a doença biológica permanece apesar do tratamento espiritual. Porque ela está não para te punir, mas sim para te curar. Ela não está ali para te matar, mas sim para te reviver para a vida de verdade, a vida espiritual. E aqui eu deixo a última pergunta para vocês. Será que saúde e doença não são as duas faces da mesma moeda? Será que essa dualidade ela não está presente em nós até conseguirmos a cura do espírito e vermos que na verdade essa polaridade não existe?
Quando eu falei para vocês, lá no início, que eu gostaria de espiritualizar um pouquinho mais os profissionais de saúde aqui da nossa região, não foi com a intenção de proseliterismo, não foi com a intenção de trazer seguidores, simplesmente mostrar um pouco, vamos dizer assim, da face oculta da medicina, parafraseando o Dr. Paulo César Frutuoso. E que, aliás, diga-se de passagem, não está nem tão oculta assim, em se tratando de Lares Francisco de Assis. A quantidade hoje de pacientes que nós temos nos hospitais aqui da nossa região, que estão se tratando aqui no lar. Não só os pacientes, mas os seus parentes. A quantidade de médicos e de profissionais de saúde que têm circulado aqui dentro do lar. A quantidade, por sua vez, de tarefeiros que estão indo aos hospitais levar essa medicina fluídica, magnética, vibracional, não está nem tão oculta assim. Eu sempre tive comigo que esses profissionais da saúde, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, têm uma sensibilidade que já é inata pelo seu programa reencarnatório, pelas suas necessidades reencarnatórias e pela profissão que abraçamos nessa encarnação, de lidar com o humano. Esses profissionais muitas vezes lidam com o humano muito mais do que nós médicos, ficam 40, 50 minutos fazendo uma sessão com esses pacientes. Eu acho que muitos bastaria só um empurrãozinho, um convite, para quererem conhecer essa face oculta da medicina. E é essa a minha intenção. E eu confesso a vocês que se nós tivermos essa abrangência, eu estarei realizando um grande sonho nessa encarnação. Muitas vezes, eu me pego nas minhas divagações pensando como que eu me comportei com a minha saúde lá atrás. Eu acho que eu denegri muito a minha saúde. E pior, denegri a saúde do próximo. E estou aqui hoje revendo a minha rota, carinhosamente revendo os meus próprios conceitos de saúde e doença. E tentando agir de forma diferente. Portanto, dentro desse cenário, o Lar Francisco de Assis e vocês me ouvindo essa noite são muito mais importantes do que eu como palestrante. Portanto, eu gostaria de agradecer uma vez mais essa oportunidade de estar aqui com vocês.